Boa noite, boa noite. Que bom, que alegria estarmos aqui novamente, iniciando, retomando os nossos estudos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O ano passado a gente... Boa noite, Sinara, tudo bem? Boa noite, Ares. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Deixa eu convidar o meu amiguinho Ares aqui. Olá, Olá, boa noite. como é que você está? Graças a Deus, muito bem. Boa noite a todos. Que alegria, amigo, poder retomar os nossos trabalhos, né? Exatamente, exatamente. Que bom, né? Chega de descanso, vamos estudar. Estudar e trabalhar, né? É isso aí. Graças a Deus, né? Que bom estarmos aqui mais uma vez. Hoje nós não conseguimos finalizar, na verdade, o cap... Tá me ouvindo bem, Alice? Tá sim, tá perfeito. Legal. A gente não conseguiu finalizar o capítulo 16, né, no mês passado, então a gente vai continuar a partir do capítulo 16 mesmo, né, o finalzinho dele ali, onde tem como título Desprendimento dos Bens Terrenos. Boa noite, Exato. Lônia. Boa noite a todos que estão entrando. Eu dei uma lida hoje, muito interessante, né? Aliás, todo o evangelho nele tem lições interessantíssimas, né, para o nosso dia a dia. Comecemos então, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem, que possamos ser auxiliados em mais essa oportunidade, a fim de que cada um de nós consiga assimilar os ensinamentos contidos no Evangelho do Cristo, especialmente nesta noite, para que a gente possa compreender esse tema tão importante para a nossa evolução espiritual e evolução moral, que é o desprendimento dos bens terrestres. Jesus abençoe-nos hoje e sempre. Que assim Que assim seja. seja. Pois bem, Ari, você pode ler para nós, meu irmão? Eu vou te pedir uma ajuda. Na verdade, eu tô com outro evangelho aqui e na verdade, tô meio perdido qual foi o ponto que a gente parou. Certo. Como assim, vamos dar uma recapitulada aqui, né, para a gente, na última nós falamos a gente estava comentando que as várias maneiras, né, de fazer um bom uso, um bom emprego da fortuna, que seria, nós comentávamos os empresários, né, as pessoas que geram emprego e renda e também, especialmente, não somente, né, na questão financeira, mas nós também temos fortunas, né, intelectuais, fortunas, vários conhecimentos, né, várias riquezas que possuímos e que a gente também pode estar aí dividindo, né, empregando. Então, só para recapitular aqui, o Evangelho ele diz que o melhor emprego da fortuna nós devemos procurar naquelas palavras do Cristo: amai-vos uns aos outros, né? Quando nós buscamos colocar amor em tudo que fazemos, a Sinara diz que está cortando o som. Você está me ouvindo bem, Alice? Deu uma cortadinha, mas agora estabeleceu de novo. Ah, É, voltou. legal. Isso. Se cortar, vocês me falam que talvez possa ser a minha internet, Ok. para variar. Então, e hoje a gente passaria então para o último item, né? O último item do capítulo 16. Ele é um item um pouco longo, ele tem 3 ou 4 páginas, desprendimento dos bens terrenos. Você localizou aí, meu irmão? Perfeito, perfeito. Então vamos passar ele todo. A gente vai revezando, inclusive. Aí eu leio um Isso. pedaço, você... Vamos ok? lendo e vamos Então, comentando, né? Ele é um perfeito. tema Então, bem, bem longo, né? São quase 4 páginas, mas assim, perfeito. interessante antes de você começar a ler, meu irmão, interessante nós
nos atentarmos, só lembrando que, assim, o objetivo, né, principal desse estudo, especialmente desse item, que a gente consiga entender, né, o que é esse desprendimento dos bens terrenos. A gente vai ver ao longo da leitura que se nós não analisarmos, se nós levarmos ao pé da letra, como se diz, a gente vai achar que, não, né, eu tenho que aproveitar. E, na verdade, aí, quando o desprendimento não é o desapego, não é aquele cara que sai gastando de qualquer jeito, né? Porque aí a gente vai perceber que é uma outra situação, né? Aquelas pessoas que às vezes não fazem um bom uso ou que usa unicamente para o seu benefício, seja viajando, seja, entre aspas, aproveitando, nada mais é do que um egoísta, né? Então, é muito Exatamente. interessante esse item, que ele vai nos mostrar realmente o que é o verdadeiro sentido do desprendimento dos bens terrenos. E a gente vai observar que vai nos incentivar, então, a gente dar-lhe o justo valor aos bens terrenos. Perfeito. Então vamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 14, como disse nosso amado irmão, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Vou ler mais um pedacinho e você pega o próximo, tá bom? Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vô-los emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Interessante, Alisson. Vamos comentar um pouquinho aqui. Perfeito. Como eu disse no início, esse capítulo, esse item é muito interessante, que nos traz assim esclarecimentos fantásticos a respeito desse desapego, né? Porque assim, às vezes nós acreditamos que não somos apegados, mas nos falta realmente compreensão, né? Porque aqui, como você bem leu aqui, se nós
pensássemos um pouquinho, se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos compreender que tudo é de Deus. Boa noite, Tereza, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Então, tudo provém de Deus, né? E realmente nada é nosso. Como o próprio texto aqui bem disse, nem o nosso corpo, né? Nem o corpo físico é nosso. Então, assim, isso é fácil a compreensão, mas é difícil a aplicação, né? Porque nós ainda temos aí muitas coisas a superar, né? No que diz respeito à nossa evolução, tanto espiritual quanto moral. E às até vezes... o nosso próprio, sem querer te cortar, irmão, Sim. Às vezes até o nosso próprio processo educativo. A gente é educado a achar que se não houver as coisas materiais, a gente não é capaz de produzir nada, né? Então, por exemplo, nesse ponto, muitas das vezes, sem ir para o lado da irresponsabilidade, talvez a gente devesse exercitar um pouco mais da fé, né? De crer que esse Deus sabe as nossas necessidades, né? Exato. Falou tudo, Ares. Exatamente a fé. O que nos falta realmente é a fé. Se nós conseguíssemos ter uma fé realmente fortalecida, aquela fé que Kardec se referia, né, quando falou sobre a fé, e que vamos ter um dia, né, vamos chegar, né, não estamos aqui dizendo que não temos, queremos tê-la, mas ainda devido às nossas imperfeições, nós ainda não conseguimos compreender, por exemplo, e colocar em prática isso aqui, tudo é de Deus, né? Não é que não tenha, a gente vai ver mais à frente, não é que não nós precisamos ser irresponsáveis com os nossos bens, mas nós darmos a eles o justo valor, né? As coisas materiais, sabendo que tudo são empréstimos, como aqui você bem leu aqui anteriormente. Somos apenas depositários, né? Depositários e não proprietários, né? Veja quantos ensinamentos que vale a pena nós começarmos a refletir mais a respeito disso, no sentido de que essas informações nos dê embasamento para que tenhamos talvez mais fé e assim consigamos, né, compreender essas verdades às vezes ocultas dentro desses textos que nós lemos, mas às vezes não conseguimos compreendê-las e colocá-las em prática. Como você bem disse, repito, é o que você disse, falta-nos a fé realmente de compreendermos que tudo vem de Deus e que nós estamos, como diria Chico, tudo está certo, tudo está, cada um de nós está onde realmente deveria estar. Não tem nada de errado, não existe ninguém que está abandonado ou vice-versa. Deus, na sua sabedoria infinita, ele jamais iria prestigiar uns dos seus filhos em detrimento dos outros, né? Perfeito, irmão. Algo mais, meu irmão? Não, perfeito. Então, eu vou continuar lendo aqui. Então, diz assim: um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la. E lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto eles. Então, vejamos que comparação bacana, né? Quando nós pedimos algo para o nosso amigo, o mínimo que a gente tem que fazer, né, no que diz respeito a esse empréstimo, é que nós devolvamos, né, esse empréstimo. E é a mesma forma para com Deus, né? Deus nos emprestou o evangelho aqui. Aliás, essa é uma mensagem do Espírito Lacordaire, não sei se é assim que fala. E interessante, né, que ele vem nos trazer, como ele bem diz no início aqui, venho trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Então, a gente precisa realmente perceber que, mais uma vez, como já dissemos, tudo vem de Deus e as riquezas
são empréstimos, né? E nós somos, como já dissemos em outras oportunidades, meros administradores e não proprietários. Continuando o texto, ele diz: o bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Então, assim como a nossa vida, né, Lares, as demais pessoas que estão aqui conosco, assim como a nossa vida, a nossa encarnação, tudo aquilo que fazemos aqui com relação à família, as pessoas que nos cercam, nós vamos ter que prestar conta a Deus do que fizemos, né? E a nossa própria consciência, também assim, as coisas que às vezes temos, que como você bem disse, às vezes as pessoas pensam que elas precisam ter bens materiais para fazer o bem, né? Quando na verdade precisa ter boa vontade e fé em Deus. Quantos e quantos projetos, né, sociais as pessoas fazem aí em várias e várias cidades e que começam do nada, né, e tornam-se grandes, porque há realmente o auxílio de Deus, né, para com essas pessoas. Então diz assim: esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensários inteligentes? Então, se nós temos a nossa riqueza, seja ela financeira, intelectual, seja como formos, lembremos de que somos ministros, como aqui bem disse, né? Revestido do caráter sagrado de ministros da caridade na terra. A gente tem por obrigação auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, seja financeiramente, seja na parte moral, seja na parte intelectual, enfim, tem tantas maneiras que a gente pode auxiliar os nossos irmãos. Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositário infiéis? Lembremos-nos aqui daquela passagem dos talentos, né? do servo infiel. Nós não estamos sendo mais nada do que infiéis quando utilizamos único e exclusivamente para o nosso benefício, né? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível e inexorável vem rasgar o véu sobre o qual vos escondieis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. Então, quer falar alguma coisa, Aris? De repente Não, perfeito, amigo, perfeito. Eu também estava considerando esse aspecto e lembrando daquela fala do Cristo de quem tem olhos de ver, veja. Então, ou seja, não é todo mundo que tem olho que já é capaz de enxergar, né? Parece uma coisa meio redundante, mas é um exercício, na verdade, né? Será que a gente, de manhã, ao pensar como é que a gente vai trabalhar o nosso dia, será que a gente não vai enxergar novas oportunidades de aplicar bem o nosso tempo, o nosso ouvir, às vezes o nosso falar, né? Porque também é uma riqueza que Deus nos dá, né? Partilhar, inclusive, esse conhecimento. Por exemplo, quando você fez menção aqui ao início do texto, quando o Lacordaire fala que vem trazer o óbolo dele, quer dizer, olha o privilégio, não como pessoas, né, mas de saber que isso é importante para a nossa vida como espírito imortal, né? Porque muitas vezes a gente brinca assim, ninguém voltou do mundo dos mortos para poder dizer o que realmente é importante. Aí eu vou até concordar, ninguém voltou do mundo dos mortos, porque lá também é mundo dos vivos. Exatamente, exatamente. E assim, lembrando sempre, né, que nós temos o nosso livre-arbítrio, né, Aris? Eu tava vendo essa semana a última mensagem
o Simão Pedro gravou para o Trilhas de Luz, Jesus, ele... Vou pedir para você repetir a última mensagem do Simão, porque cortou. Assim, a última mensagem que o Simão Pedro gravou... Está me ouvindo bem? Não, eu acho que você vai ter que dizer a sua frase sem dizer que foi o Simão que falou, porque a hora que chega nesse ponto ela corta. Então, Simão, eu vou pedir para você repetir. Mas o Cristo, na verdade, né, ele sabia de tudo que nós precisávamos, né, para evoluirmos, né, como disse a mensagem lá. Mas ele respeitou, né, o nosso livre-arbítrio, e sabendo que nós ainda temos que evoluir, que temos uma longa caminhada pela frente, ele deixou lá, né, como disse a mensagem, né, aquele que quiser vir, né, após mim, siga-me. Então, assim, nós temos a liberdade de olhar, de estudar, de ler esses ensinamentos e dizer, não, eu não quero isso agora. Mas nós estamos aqui na certeza de que esse é o caminho, né? Olha, eu vou desligar o meu Wi-Fi aqui, que eu acho que a minha internet vai ficar no 4G. Só um minutinho, por favor. Então tá bom, fica à vontade. Opa, que satisfação, amigo. Perdoe. Se não tiver emoção, não vale. Eu fui inventar de voltar para ficar no 4G e piorou a situação. Vamos deixar como está. Não, mas faz parte, faz parte. Então, sigamos em frente, né? Então, aqui o próximo parágrafo, ele nos fala que... Eu vou ler esse próximo, depois você continua, tudo bem? Perfeito, perfeito. Fala assim, é em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo. Que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal o convênio, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Não é frequentemente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensinais a sê-lo para convosco mesmos. Então, assim, é muito interessante, como eu disse desde o início, os esclarecimentos que esse texto vem nos trazer, né? Porque, mais uma vez, voltamos naquilo que estávamos falando, a falta de fé. Porque quando diz, como diz o texto aqui, que um pai às vezes deixa de fazer determinadas ações no bem, porque ele está ali preocupado em amealhar recursos para deixar, de repente, algo para os seus filhos. Mas aí nós nos perguntamos, e onde fica a fé em Deus, né? É igual outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa dizendo de tantas coisas que estão acontecendo, e que o mundo, né?
e uma pessoa que se diz religiosa. E aí, no meio da conversa, eu falei para ele, mas e a sua fé em Deus? Ficou aonde nisso tudo? Porque, assim, é natural que nós tenhamos uma preocupação com a situação política, com isso, aquilo outro, mas nós devemos nos lembrar de que nada acontece sem a permissão de Deus e que se situações acontecerão com o país, conosco, enfim, é porque nós precisamos passar por aquilo tudo para que a gente possa amadurecer, né, como pessoa, como humanidade, enfim, como nação. Então, aqui, da mesma forma, a gente traz para esse texto que acabei de ler, quando, às vezes, no intuito de deixar ali um patrimônio para os seus filhos, a pessoa acaba deixando de fazer o bem. Porque aí vale nos lembrar mais uma vez, como já lemos no início aqui, um pouco mais para trás. Tudo vem de Deus, né? As riquezas são de Deus. Nós somos apenas meros administradores, nós somos fiéis depositários. Então, nós precisamos começar a olhar para o nosso semelhante e aí buscar aquela fala do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque quando nós compreendermos e começarmos a colocar em prática esse amor ao próximo, talvez não tenhamos mais tanta necessidade em querer acumular, em querer deixar grandes patrimônios para os nossos filhos. Não é errado querer deixar, mas aí a gente vai ver mais uma vez, temos que buscar dar o justo valor a tudo. E não é porque está conosco, a riqueza está em nossas mãos, que ela é nossa. Lembremos-nos, ela é de Deus. E Deus nos empresta para que nós, na qualidade, como disse o texto anteriormente, de ministros da caridade, que possamos fazer o bem. Né? E quando nós... É muito claro, né, o que esse texto nos fala, que muitas vezes nós estamos mascarando o nosso egoísmo, a nossa avareza, com a desculpa de que a gente precisa deixar. Quando, na verdade, se nós pensarmos, existe patrimônio melhor de deixarmos para os nossos filhos do que educação, né, uma bela educação, né, uma boa formação, ensinamentos, né, no que diz respeito à religião, ao crescimento moral e intelectual. Fala, Alex. Não, é exatamente esse finzinho, né? Porque às vezes achando que está ensinando o filho a ser precavido, né? Na verdade está ensinando a ser insensível com as dores alheias. E nesse processo os pais muitas vezes também, infelizmente, estão inseridos nesse grupo, né? Das pessoas em que a gente não teve olhos para ver, ou seja, a Exato. sensibilidade do coração, né? Então, está perfeito, amigo. Você continua para nós a leitura? Continuo, sim, continuo. Há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens. É comum ouvir-te dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Olha que interessante, ele nem exige demais. É a caridade dentro das suas possibilidades. Sim. Né? Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem, que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Se você me permite um comentário, tem até uma, não sei se é uma lenda ou se foi fato, né? Que diz que naqueles dias que antecederam a Revolução Francesa, que existia lá a imperatriz, né? A Maria Antonieta, e disseram que as pessoas estavam na rua fazendo lá protestos, gritando, né? Porque não tinham pão. E ela, que nunca teve falta, né? Sempre teve abundância de pão, ó, se não tem pão, comam brioches.
Ou seja, não sabendo que, na verdade, o que faltava não era o pão, era o recurso para comprar qualquer coisa, né? Então, é que às vezes essa ignorância, essa falta de conhecimento do que seja a dor alheia, então pode nos levar a essa dureza de coração, né? Então, talvez Deus até tenha mais misericórdia para quem desconhece do que quem já passou e continua egoísta e insensível para com a dor dos irmãos, né? Exato. E aqui também, Ares, complementando o que você disse, é mais ou menos quando a gente fala para o filho, né? Olha, não faz isso, né? Porque eu sei que isso vai te gerar sofrimento, isso vai te causar problema. Não vá por esse caminho, né? Então é mais ou menos aí. A gente tem oportunidade de, como você bem disse ali no começo, na leitura, Deus não exige que a gente faça muita coisa, não. Que a gente faça dentro das nossas possibilidades. Mas, infelizmente, devido falta de conhecimento, devido à falta de conhecimento, eu digo, da religião mesmo, né, dos ensinamentos do Cristo, é que às vezes a pessoa acaba sendo, como esse exemplo aqui, passou pela dureza, pela pobreza, pela necessidade, e quando encontra alguém necessitado, fala, vai trabalhar, eu consegui, você também consegue. Né? Então, esquecemos, às vezes a gente se esquece, né, quando estamos numa situação dessa, de que não somos privilegiados, mas Deus nos escolheu porque certamente temos alguma condição, algo a mais que alguns dos nossos semelhantes, para que a gente faça, então, essa distribuição dos recursos, das riquezas, da caridade, enfim. Né? Perfeito. Eu vou aproveitar o teu gancho. No nosso Evangelho do Lar, essa semana, caiu uma frase que tem muito a ver com isso, que é exatamente assim, que quando Deus nos chama a uma tarefa, é porque Ele já acredita que a gente seja capaz de realizá-la. E esse acredita eu achei muito interessante, porque não é que a gente às vezes, eu acho que eu vou para a academia, né? Ou seja, Deus já tem a certeza, Ele já nos capacitou, né? Então, que o nosso amor seja maior do que os nossos medos. Exato. Então, dando continuidade. Digamos. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, que é o orgulho. Não raro vê-se o arrivista a atordoar com a narrativa dos seus trabalhos e de suas habilidades o desgraçado que lhe pede assistência. Em vez de acudi-lo, acaba dizendo, faça o que eu fiz, que é o que você disse agora há pouquinho. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Na verdade, nunca teve nada nas nossas mãos, né? Sempre nas mãos dele, né? E voltando um pouquinho, Ares, naquilo que estávamos falando anteriormente aqui, de pais que às vezes se preocupam em deixar, né, grandes fortunas para os filhos, a gente vai ver, acho que mais à frente também, exatamente que se não está nos desígnios de Deus, se nós não estamos preparados, né, se nós não estamos aptos a receber essa prova, essa bênção, que é a riqueza, a gente não vai conseguir fazer com que ela permaneça por muito tempo em nossas mãos. Por isso que às vezes a gente vê, né, em algumas situações em que verdadeiros impérios se desfazem rapidamente, porque aquelas pessoas, né, os herdeiros, não estão preparados. Então, nós precisamos, mais uma vez, começar a exercitar a nossa fé, mesmo porque, como a gente já estudou nesse capítulo, se não temos a riqueza agora, no outro momento, talvez nessa vida ou numa outra encarnação, podemos tê-la, ou já tivemos. Então, nada melhor do que já estarmos nos preparando, né, através do estudo, para que, quando chegar a nossa vez, seja nessa ou outra encarnação, que a gente possa se lembrar
desses ensinamentos de que não é proibido, né, tentar deixar algo para o filho, mas que isso não seja o nosso único objetivo, que a gente não se torne uma pessoa egoísta ao ponto de deixar de fazer o bem dentro, como você bem deu poucos minutos atrás, dentro das nossas capacidades, é o que o Cristo nos pede. É que a gente possa se lembrar disso. Sigamos, meu irmão. Exatamente. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Olha que interessante. Sim. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade, ou seja, esbanjar, né, não é generosidade. É frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que despenda a mãos cheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, o que você disse agora há pouco, muito legal. Sim, exato. Em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio. Em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jó, dizei como ele, que Jó perdeu tudo, né? Perdeu as riquezas, perdeu a esposa, os filhos, né? Dizei como ele, Senhor, tu me havia dado, tu mos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí um verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti animosos ao abatimento. Isso aqui é muito interessante, né? Para que a gente não se entregue ao desânimo, né? Achando que tudo não tem mais retorno. Exato. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca de que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos, que são os da terra, né? O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. Eu tenho um amigo que diz assim, que ele não é apegado a bens materiais, desde que ele troque por um melhor. Não, mas continua apegado aos bens materiais, né? O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender essas proféticas palavras do Salvador: o meu reino não é deste mundo. E isso é muito interessante, amigo, porque muitas das vezes a gente, quando eu falo no processo educativo, eu não estou assim, culpando, mas propondo a gente rever, né, aquilo que é realmente valioso. Muitas das vezes a gente vê esses ensinamentos tão preciosos e que a gente, no momento que a gente está fazendo um estudo bíblico, né, evangélico, que está na missa, que está na casa de oração, a gente acha que tem fundamento. Saindo dali, principalmente quando a gente vai no final de semana, né, ao iniciar a semana, é muito comum que a gente esqueça que esses valores, esses conceitos nos acompanhem, para que a gente só os retome no próximo final de semana, quando a gente for novamente à atividade religiosa. Então, eu acho que, inclusive, quando a gente começar a levar a vida, trazendo para o nosso dia a dia os conceitos religiosos que nós já temos, isso também vai mudar um pouco o valor que a gente tem, né? Vai valorizar o que é importante da vida material, mas vai também valorizar os conceitos para a vida espiritual, né? Para que tenha um equilíbrio entre os dois. Exato. E é interessante, Charles, a leitura, como eu disse no começo, nós não estamos aqui querendo
apontar o dedo a ninguém, nem dizer que B ou C está certo. Nós temos aqui o único objetivo de estudarmos, como eu disse anteriormente, nos prepararmos, né? Porque se não for nesta, no outro, enfim. E conhecimento nunca é demais, né? Exato. Mas então a gente observa aqui que realmente é preciso buscar a compreensão de como que a gente vai dar o justo valor, né, a isso às riquezas que temos. Porque nós não podemos nem ser egoístas de querer amealhar e criar grandes fortunas, enquanto inúmeras pessoas ao nosso redor possam estar precisando. E, às vezes não damos nem o supérfluo, não distribuímos, melhor dizendo, aquilo que é o mandamento divino, né, a caridade, nós precisamos. Eu acho muito interessante se nós pudéssemos gravar isso. Nós somos como que ministros de Deus aqui na Terra, quando somos detentores de alguma riqueza, de tantas coisas que são importantes e necessárias para os nossos demais semelhantes, que a gente não, pensando assim, talvez a gente consiga perceber que, como esse texto bem nos colocou, assim como Deus nos deu, nos dá, Ele pode tirar a qualquer momento, e que nem o nosso próprio corpo é verdadeiramente nosso. Então, assim, poxa, acho que isso já basta para que a gente comece a despertar em nós a necessidade de perceber que nem tanto ao norte, nem tanto ao sul, assim, a gente não pode nem ser egoísta, e também não podemos, como você bem leu aqui, não podemos sair esbanjando aquilo que temos, né? Porque quando a pessoa esbanja aquilo que tem, ela não é sinal de desprendimento dos bens terrenos. Quem assim age é porque desconhece, às vezes, os ensinamentos do Cristo e as utilidades, né, que poderia ser feito dessa riqueza, né? Esses dias aí nas férias a gente assistiu um filme que conta a história de um brasileiro, da família que eram proprietários ali do Copacabana Palace e tal. Ah, certo. É interessante, né? Tá? É Gimli? Guilherme, uma coisa assim. Esqueci o nome dele agora. Mas muito interessante, até eu falei comentando com a Jane, eu falei para ela, poxa, não julgando, mas assim, a gente observa exatamente assim. Não era, hoje analisando aqui, a gente observa esse exemplo, que não era uma pessoa desprendida, era alguém que queria viver a vida da melhor maneira possível. Não sei aqui dizer se ele fez, né, alguma obra de caridade, mas enfim, se ajudou. Mas enfim, esbanjar aquilo que temos em proveito próprio não significa que nós somos desprendidos. Muito pelo contrário, às vezes a gente é muito egoísta, a gente quer aproveitar da melhor maneira possível, sem perceber que muito perto de nós existem pessoas que necessitam. Então, como você bem disse ali da questão da rainha, né? Da rainha, você falou que se não tiver pão, come brioche. Então, assim, às vezes essas pessoas não percebem que o que falta é o recurso para que a pessoa adquira, né, aquilo que é, às vezes, o básico, né, para o seu mantenimento. Então, nós, enquanto depositário desses bens, das riquezas, que advêm de Deus e que são uma bênção divina, não tem o homem, né, conforme a gente deu aqui no Evangelho, não tem o homem direito de dilapidar essa riqueza, né, como não tem o direito de confiscar em seu proveito. Ou seja, você não pode sair gastando irresponsavelmente e também não pode sentar em cima, como diz o ditado popular, e fazer uso único e exclusivo. Então, é importante o equilíbrio, né, a busca da sensatez, de buscar sempre estar, eu diria que, mais uma vez, seria muito importante uma religião que nos esclareça realmente sobre isso, né? E que nos mostre que realmente a gente precisa fazer, não simplesmente sair por aí, não estamos dizendo que a pessoa tem que pegar tudo que tem e sair dando, como aquela passagem do Cristo,
mas que ela possa começar a trabalhar em si essa necessidade da caridade. Olha só, essa é a próxima frase do texto aqui, ó. Olha que É, legal. vamos lá. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua. Olha que legal, exatamente isso que você falou. Uhum. Condenando-se a uma voluntária mendicidade. Ou seja, Deus não está falando para que a gente distribua tudo que tem para ser o próximo mendigo, né? Sim, é. Porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder Uhum. assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, fora egoísmo de outro gênero. Olha que interessante. Porque Exato. seria o indivíduo eximir-se, ou seja, lavar as mãos, né, da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão, que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga, ou quando Deus a dá, né? É renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, àquele cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Então, que aquele que tem uma boa fortuna possa dizer, meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a sua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que vos queria ensinar a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com direito de dispor, em vosso exclusivo proveito, daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Mais uma vez ele reforça o empréstimo, né? Se Exato. não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Achei interessante, amigo, porque a gente tem um ditado, né? Que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. E aqui ele já dá uma alfinetadinha, né? Não, não. Aquele que dá aos pobres está pagando a dívida, né, que nós já tínhamos. Exatamente, exatamente. Ares, interessante, não sei se no seu livro, no seu evangelho tem aqui o item 15, Ah, sim. Pode ele fazer, faz amigo. uma pergunta aqui. Mas interessante, antes de falarmos um pouquinho aqui, como a gente estava falando, né? É muito claro isso que nos coloca, o texto sempre está nos lembrando disso, de que é um empréstimo e não uma doação. Deus não colocou, né, não fez uma doação, ó, você vai reencarnar milionário, né? Ou faça o que você quiser. Não, não foi uma doação, foi um empréstimo. Né? Então nós precisamos Verdade. fazer uma boa administração desse empréstimo para que a gente possa ir saldando, né? A questão, a próximo item, ele fala, vou ler aqui para nós, o princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus,
que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. Que bacana, né? Aqui, então, nos deixa muito claro que não é proibido, como eu já tinha dito anteriormente, não é que é proibido você querer deixar algo para os seus descendentes. Você não pode fazer disso o seu único objetivo de vida, né? E aí, para a gente finalizar, a gente poderia reler um pouquinho aqui, só para deixar um pouco mais claro, em que consiste o verdadeiro desprendimento dos bens terrestres. Então, o Evangelho nos fala que consiste o desapego dos bens terrenos, consiste em apreciá-los no seu justo valor, em bem servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, e em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, e em perdê-los sem murmurar, caso apraza Deus retirá-los. Eis o verdadeiro desprendimento, como você leu também lá o exemplo de Jó, né, que perdeu família, perdeu tudo, e ele compreendeu. Ao contrário de muitos que às vezes acabam perdendo verdadeiramente a fé, porque às vezes acreditam que aquela riqueza, aquele bem material, era tudo que ele tinha e que era o que o faria feliz, né? Às vezes esquece-se de perguntar a Deus, né, Senhor, o que quer que eu faça? O que devo fazer? Se essa é a sua vontade, que assim seja feito. Chegaremos um dia, né, a esse patamar, como assim dizer. Então, meus irmãos, a gente percebe, diante de tudo que lemos hoje, que o desprendimento dos bens terrenos é uma virtude e capacita o homem a valorizar os bens materiais que Deus lhes concede e a utilizá-los em benefício de todos. Muito interessante isso. Nós sempre está nos colocando isso, utilizá-lo em benefício de todos, ciente de que sua posse é transitória e sua utilidade deve estar direcionada à prática do bem. Então, aqui fica muito claro para nós que não tem um outro caminho realmente para nós evoluirmos, sem que a gente esteja aí buscando o nosso semelhante, o nosso próximo, né? Especialmente, não somente o próximo mais próximo, mas todos aqueles que encontramos, seja no ambiente de trabalho, seja nas ruas, onde quer que a gente esteja, todos são nossos próximos, né? Todos são nossos irmãos perante Deus. Que Jesus nos abençoe. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, né, virtualmente. Obrigado, Ares, pela força. E na próxima segunda a gente continua aí no capítulo, iniciando o capítulo 17. Meu irmão, com você, faça suas considerações e muito obrigado mais uma vez. Dizer mais uma vez da nossa alegria de estarmos juntos, desse momento que para nós, mesmo com a internet brincando com a gente, mas é uma alegria sempre estarmos aqui, porque a gente sente que o nosso sentimento, o nosso pensamento, ele está realmente alinhado. E a gente precisa disso, porque é muito comum, é bastante normal que nós oscilemos na nossa fé. Mas quando a gente se une, não importa se 2, 3, né? Disse o Cristo, quando 2 ou mais. E eu tenho para mim que se eu e o meu anjo guardião estivermos fazendo uma prece, já deu o quórum para que Jesus estivesse juntos. Então, que a gente possa cada vez mais trabalhar, né, essa espiritualidade no nosso dia a dia. É exatamente isso que a gente procura fazer aqui. Não que a gente seja santo do dia para a noite, não é essa a pretensão, mas para que a gente, aos poucos, possa ir abrindo os olhos para que um dia a gente veja. Então, meu abraço a todos, que Jesus abençoe muito esse 2022 de todos nós e que abençoe cada vez mais o crescimento do trabalho do Evangelho do Cristo no trilho espírita. Boa noite, amigos. Obrigado, Ares. Beijo a todos.
Até a próxima segunda.